Nós vamos falar sobre o caminho da confiança plena e a nossa reflexão de hoje, ela está registrada em Êxodo 14. A princípio nós vamos ler do verso 1 a 16 e depois faremos uso citando outros mais. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao 16. O texto sagrado diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Livro do Êxodo, capítulo 14, versos 1 a 16. Os caminhos da vida, que são variados e muitos, eles têm os seus graus de exigência. Todas as vezes que eu e você passamos, por alguma vereda, por algum caminho, optamos por alguma coisa, por um investimento, por um curso, por uma jornada, por um sonho, nós encontramos caminhos exigentes. E sobre a questão desta exigência, Jesus nos deu um exemplo muito interessante, falando àqueles que gostariam de segui-lo, que desejavam segui-lo. Ele disse algumas coisas do tipo: é preciso renunciar a muitas coisas, negar a si mesmo. Ele também disse que é preciso olhar somente para Cristo, quando ele fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, tem que firmar-se em Cristo. Ele disse também que é preciso, em algumas situações, deixar algumas coisas para trás, os vínculos, pai ou mãe. E ele disse especialmente que é preciso entregar-se em confiança. Segue-me. Você vai observar que este último ingrediente, não que os demais não sejam positivos, necessários e válidos, mas este último ingrediente, ele é decisivo e, de certa forma, ele é inspirador, e é ele que dá movimento às outras exigências, ou pelo menos a postura diante delas. Você tem aqui a história de Israel num momento mágico, desculpe a palavra, sublime, maravilhoso. O povo de Israel estava há 430 anos debaixo do jugo egípcio. Eram escravos. Escravo naquele tempo era uma fortuna, um só. E eram
milhares de milhares. Os mais estudiosos calculam que haviam mais ou menos 1,5 milhão de israelitas nessa caminhada na travessia do Mar Vermelho. E esse povo presenciou e testemunhou, alguns dias atrás, de 10 pragas no Egito. Pragas estas que, de uma certa forma, seriam suficientes para libertar e, quem sabe, tirar do coração dos egípcios qualquer tipo de atrevimento ou questionamento com respeito ao próprio Deus de Israel. Mas é interessante que Deus não faz a obra pela metade. Ele próprio faz questão de produzir no coração do homem certos orgulhos, e é o que acontece com Faraó. E Faraó, que havia libertado, deixado o povo ir, agora resolve ir atrás desse povo e oprimir esse povo mais uma vez. E é interessante que este é o primeiro grande milagre e livramento do Senhor depois das 10 pragas. E quando nós lemos toda a passagem, lá no finalzinho do capítulo, você vai observar que existe um versículo muito sutil, para que o povo depositasse a sua confiança no Senhor. Mas veja a dramaticidade deste cenário. Eles tinham um mar à frente, intransponível, impossível de ser enfrentado e ultrapassado, e vinham atrás deles Faraó com toda a sua potência, com todo o seu exército. Só de carros eram 600 carros, os melhores carros de Faraó, e ele no comando. Em outras palavras, o que o povo precisa é o que eu e você precisamos, porque todo deserto, todo caminho exige confiança. Eu gostaria de pensar com seu coração sobre o seguinte tema: quando o caminho é exigente, é preciso confiar. Por incrível que pareça, à semelhança do que aconteceu com Israel, o que nos resta fazer é muito pouco. Mas ao mesmo tempo, o simples confiar, que é o principal que temos que fazer, é um grande desafio para o nosso coração. Confiar em Deus não é uma tarefa simples, especialmente se diante dos nossos olhos nós temos um mar vermelho, eu e você temos uma situação invencível, intransponível, difícil de ser enfrentada, especialmente quando temos atrás de nós um mundo de apertos e opressões, exigências, cobranças, lutas. O nosso coração se sente espreitado, apertado, e as reações não são diferentes das reações do povo de Israel. Mas diante de Moisés, esse povo começou a manifestar o seu temor, e Moisés disse assim: permaneçam firmes e confiem, e vocês verão o grande livramento que Deus vai realizar. Quando o caminho é exigente, é preciso confiar. Primeira coisa, e isto habilita o coração a lidar com o desafiador. Diz a passagem no verso 9, que os egípcios vinham a toda velocidade com seus carros e cavalos de guerra, para espreitar o povo de Israel, espremê-lo ali às margens do Mar Vermelho. E quando o povo de Israel avista os egípcios a toda velocidade, marchando em sua direção, diz o verso 10, que eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Ainda questionaram com Moisés: era melhor a gente ficar no Egito, porque lá pelo menos tinha túmulo. Eles não conseguiam administrar a possibilidade de um salvamento, de uma salvação. Melhor nos fora viver como escravos lá no Egito, do que morrer aqui neste deserto. O desafio para Israel é o desafio do novo. Toda coisa nova assusta, impressiona, impacta. Especialmente aquele novo que não é esperado, que não é aguardado. Aqui nós revelamos a perfeita humanidade. É difícil deixar o costumeiro, o habitual, para enveredar-se por um caminho inusitado, nunca pensado, diferente, novo. Eles estavam vivendo no Egito há 430 anos. Já estavam acomodados ali, acostumados com todo o ritmo e estilo de vida. É difícil deixar o fixo,
É difícil deixar aquilo que é permanente. E Deus permite que eles deixem a estagnação e provoca na vida desse povo uma certa mobilidade. Deus empurra Israel para uma variabilidade, a que chamamos mudança. O novo pede e exige mudança. Não é fácil deixar aquilo com o qual estamos acostumados a conviver durante tantos anos e pisar num caminho estranho e inconstante. É o desafio do novo. Mas esse desafio ele é diretamente direcionado ao coração. Apesar da escravidão, apesar da vida não ideal de Israel lá no Egito, eles já estavam adaptados ao jugo, acostumados ao sofrimento, já admitiam as práticas injustas do Egito. O coração agora é exigido em outras situações. Agora eles estão mais próximos da morte, como nunca estiveram antes. Mesmo sofrendo debaixo de dura cerviz, de um pesado jugo, eles nunca estiveram tão vizinhos da morte. A morte agora não é apenas vizinha, ela é certa, ela está chegando, é o nosso fim, é o desafio para o coração. Surge o desafio do momento. Eles são perseguidos, pressionados, espreitados. Eles não tinham nenhum poder para retornar, não havia caminho de volta, não havia como regredir, também não tinham no seu coração e nos seus olhos nenhuma perspectiva. O que estava à frente deles era tido e encarado e conhecido como um grande impedimento: nós vamos morrer. Momentos difíceis. E em todas essas situações, os resultados ficam aqui evidentes: havia temor e pavor de sobra. O povo de Israel estava totalmente tomado de susto. A certeza de que eles haviam feito a escolha errada. Nós saímos para esse deserto e agora vamos morrer aqui. Não havia qualquer esperança, qualquer alternativa para resguardar a vida. Mas lá no finalzinho, Moisés diz assim: acalmem-se, fiquem firmes, confiem, e vocês verão o grande livramento do Senhor. Quando o caminho é exigente, é preciso confiar. E isso habilita o coração a lidar com o desafiador. Eu não consigo enfrentar os desafios que me surgem sem confiar em Deus. E confiar em Deus significa olhar para frente e ver um mar, olhar para trás e ver um exército, ter a certeza de que a morte se aproxima e nos valer unicamente da experiência da dependência de Deus. Se Deus não fizer algo por mim agora, eu estou perdido. É aqui que começa a mais verdadeira e genuína confiança. Quando Deus tira de nós todos os recursos, todos os apoios, quando nos sentimos completamente vazios, deslocados, distantes, não temos nenhuma inspiração, não sabemos o que fazer, é exatamente nesse estado de espírito que o Senhor produz em nós a mais genuína e verdadeira confiança. Porque enquanto temos dinheiro, enquanto temos apoio, enquanto temos recursos, a nossa confiança em Deus é parcial, tendenciosa. Quando o caminho é exigente, é preciso confiar. Isso habilita o coração a lidar com o desafiador. Segundo, isso habilita o coração a lidar com o improvável. Moisés diz no verso 13 para eles ficarem firmes, porque eles veriam o livramento que o Senhor faria sobre suas vidas. Porque também vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. E no verso 14 ele fala assim: o Senhor pelejará, lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Dá para você perguntar por um tempo, entre parênteses aí na sua reflexão, assim como eu vou perguntar na minha, o que passou na cabeça de 1,5 milhão de pessoas, quando Moisés voltou para eles e disse assim: acalmem-se. E depois ele diz assim: o Senhor lutará por vocês, Ele trará um grande livramento.
O que esse povo imaginou? Sabe que eu não consigo pensar? O que esse povo podia imaginar? Você acredita que eles imaginariam que o mar se abriria? Dificilmente. Talvez, uma hipótese, remotíssimas, mas também possível, talvez alguns pensassem assim, bem, Deus vai usar aquela coluna de fogo e vai queimar esse exército. Pode ser. Talvez outros mais criativos pensassem assim, não, ele vai usar a coluna de nuvem e vai nos cobrir aqui de tal forma que ninguém vai nos enxergar. Talvez. Mas eu confesso a você, apertado aqui atrás, com medo do que está na frente, não dá para pensar absolutamente nada. Mas é isso que a gente aprende, a dimensão do improvável. Enquanto esperamos isso, esperamos aquilo, de repente isso não é o provável. O que você menos espera, acontece. Você aguardava tanto aquele caminho, aquela porta, aquela resposta, e ela não veio. E de onde você menos pensou, admitiu, idealizou, acreditou, confiou, você não dava crédito nenhum, de repente dali surge o milagre, a resposta é o improvável. Moisés está dizendo que Deus faria um grande livramento. Enquanto o coração do povo, olha que coisa fascinante, estava perturbado, obscurecido em sua fé, incrédulo, temerosos, ainda que desafiados a firmar-se no Senhor, eles estavam muito mais radicalizados em seus pavores. Apesar disto, independente disso, Deus fala assim, eu vou livrar vocês. Esse povo viu lá atrás 10 grandes obras de Deus nas pragas. Mas o que eles veriam agora, no bom sentido, coloca no bolso as 10 obras anteriores. As 10 obras anteriores. Considerando que algumas delas, até os feiticeiros lá, conseguiram reproduzir. O improvável, ele pede aqui uma postura que é qualificada como firmeza. A firmeza não é simplesmente agir sem medo, agir sem insegurança, mas é crer que Deus me dá segurança, apesar das minhas profundas inseguranças. A ideia da firmeza é vivam enraizados, firmes em confiança, creiam e não se entreguem para o aparente, não se deixem sucumbir diante das ameaças lá de trás, não se impressionem com o poder daquilo que está à frente de vocês e que é muito maior do que vocês. Não olhe para Faraó, seus cavalos, carros e cavaleiros, não olhe para o mar, firme-se em Deus. Esse improvável ocorre no tempo de Deus, mesmo desrespeitando o tempo do homem. E Deus, assim, Ele vai fazendo uma ginástica espiritual com a gente, deixa chegar, o inimigo chegar bem pertinho. Imagino que o povo de Israel conseguia ouvir os gritos dos soldados egípcios, estavam ali, na cola do povo de Israel, e o povo apavorado, e Deus desrespeita, mas esse aperto produz e exige ações urgentes e imediatas aos nossos olhos, mas o nosso Deus é o Deus da última hora. E esta última hora é uma qualificação nossa, porque é o Deus da hora certa. Hoje eu vou promover um grande livramento. Ele prevê um agir abrangente do Senhor em seu poder e eficácia. Era necessário que Faraó perseguisse Israel, que entrasse no Mar Vermelho e fosse tragado pelas próprias águas do mar. Faraó está sendo aqui extirpado definitivamente da história, a sua força seria destruída, o seu orgulho é agora convertido em humilhação, o grande inimigo é vitimado pelo poder do Senhor, numa situação improvável. O que vocês estão vendo é o que vocês nunca mais verão. Aqueles que tanto assombraram a vida de vocês,
serão apenas uma lembrança para fortalecer a confiança em vocês. O que antes era figura de medo e pavor, agora é lembrança de confiança, fé, entrega em um Deus que lida com os nossos maiores inimigos. Ele pelejará por vós. Nós nos achamos grandes lutadores. E na verdade, quando eu e você entramos para uma batalha, para um enfrentamento, para um desafio, nos considerando habilidosos, qualificados, destros, equipados, nós estamos dando o primeiro passo para uma derrota, para um fracasso. Aqui o Senhor mostra claramente que a peleja é do próprio Deus. A única coisa que Israel precisava fazer era obedecer e crer. Tanto é que Moisés clama a Deus e Deus fala assim: não vem fazer oração, não vem me pedir nada, fala para esse povo aí que marche. Eles precisam obedecer e crer, porque a obra é minha, é da competência do Senhor, depende da sua ação, e nós ficamos à mercê do seu poder. Confiar é isto, esperar no Senhor por aquilo que não está ao alcance das nossas mãos, e também confiar nele quando as coisas estão ao alcance das nossas mãos. O final é um estado de espírito pacificado. Acalmem-se, não se desesperem, não se deixem levar pelas aparências, não atribuam poder ao inimigo, mas ao Senhor. Isso é resultante da paz, que é resultante também da nossa confiança. O improvável é o Senhor fazendo aquilo que ninguém esperava ou imaginava: abrir o mar diante de Israel para uma travessia a pé enxuto. Eu fiz uma viagem lá para aquelas bandas, né, como diz aqui no interior, e eu confesso a você que só tinha 3 lugares que eu queria realmente conhecer. A região do Sinai, que é onde provavelmente o povo ficou acampado, porque é o único espaço físico capaz de acolher 1 milhão de pessoas lá no Egito. Hoje tem um hotel nessa região, eu conheci. O Mar da Galileia, que é o mesmo Mar da Galileia dos dias de Jesus, inclusive os próprios peixes são os mesmos peixes. Lembra das pescas maravilhosas? Não é? E a travessia do Mar Vermelho. O lugar é incerto, mas é provável. Quando a gente chega naquele pedaço de braço de mar, e eu fiquei imaginando ali aquele cenário daquele povo atravessando, é uma coisa impactante, fascinante. Mas eu confesso a você, eu pisei na água, eu vi o mar, eu vi a areia, eu vi o sabor da água, e é difícil da gente imaginar aquela coisa toda virando uma parede de água e o povo atravessando a pé enxuto. É uma coisa muito improvável. Por isso, eu preciso confiar em Deus, porque Ele é o Deus das coisas improváveis. Quando o caminho é exigente, é preciso confiar. E isto habilita o coração para lidar com o desafiador, habilita o coração a lidar com o improvável, e isto habilita o coração a lidar com o maravilhoso. A partir do verso 15, Deus chama a atenção de Moisés e diz para ele assim: levante a sua vara, o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O maravilhoso agora é caminhar, mas não é caminhar simplesmente na observação de um mar que se parte, que se divide, de águas que são contidas e são transformadas em paredes. O maravilhoso não é isto, mas o maravilhoso é seguir a direção do Senhor. O maravilhoso não é simplesmente pisar no fundo do mar, em terra seca, como se assim fosse sempre. Não, o maravilhoso é você caminhar, se movimentar nessas pegadas que são pura obediência, pegadas de fé. Diga ao povo que marche. Agora é hora de caminhar. O maravilhoso é aquilo que o Senhor faz também. O anjo de Deus que ia à frente de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. Aí a coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Enquanto os egípcios estavam chegando, tudo se escureceu, e o povo de Israel continuava caminhando à luz do dia.
e os egípcios não se aproximaram dos israelitas. Isso aconteceu durante a noite. Olha, aquelas colunas, né, que Deus vai usar durante todo o deserto, aqui elas têm a sua primeira serventia. A nuvem escurece o lugar dos egípcios e a coluna de fogo permanece com os israelitas à noite, clareando o caminho. Se a coisa de abrir o mar já é improvável, imagina você ver uma coluna de fogo. Imagina você ver um fogaréu iluminando tudo. O Senhor se colocou entre os egípcios e o povo de Israel, fazendo uso de um anjo, de uma coluna de nuvem, impedindo que fossem alcançados. Deus sempre está entre nós e o nosso mal, o nosso enfrentamento, o nosso inimigo, o nosso desafio. Não pense que você está sozinho. Deus está sempre entre nós e o nosso desafio, o nosso problema, de uma certa forma, levando-nos ao seu propósito, ao seu objetivo, abrindo os caminhos para que eu possa percorrê-los, e ao mesmo tempo dificultando aqueles que tentam me alcançar e prejudicar a minha caminhada. No verso 21 e 22, Moisés estendeu a mão, e o mar se tornou em terra seca, um vento oriental soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e foram ali sustentadas. Os israelitas atravessaram, diz o verso 22, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, as águas foram divididas e Israel atravessou em terra seca. Você talvez, e talvez nós todos não entendamos bem, talvez achando que o propósito dessa terra seca é apenas para dizer que Deus tirou a água. Não. É porque a terra aqui é areia, é umidade. Não é? E uma areia fofa, um terreno pedregulho e fofo, dificultaria muito o caminho do povo de Israel. Eles tinham criação, né, ovelhas, muitas mulheres, idosos, crianças, e as pessoas atolariam os pés nessa areia. Por isso essa areia precisava estar seca. E a ideia de seca não é apenas isenta de umidade, mas é seca com resistência, como se Deus fizesse ali uma grande calçada para que o povo atravessasse. Aí os egípcios vêm no percalço de Israel, e eles começam a ter problemas na condução de seus carros, já no meio do mar. E ali eles reconhecem que o Senhor pelejava por Israel. Os egípcios entraram atrás deles até o meio do mar. Aí no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Até o inimigo tem notícia e tem conhecimento de que nós temos um Deus por nós. Por que nós não temos? Até o inimigo tem consciência de que Deus peleja por nós. Por que nós não temos? Ali, no meio das águas, o exército de Faraó, sua última força, seu último objeto de orgulho, seu último respiro, são facilmente tragados e destruídos pelo agir do Senhor. O maravilhoso do Senhor independe do meu coração, independe das minhas forças. O maravilhoso do Senhor atende a todas as demandas e exigências da vida, os seus muitos livramentos, as suas muitas e variadas formas de agir. O maravilhoso do Senhor estabelece aqueles que nele confiam no lugar certo, a vitória. Quem confia verá maravilhas, maravilhas. E isso vem do Senhor. Quando o caminho é exigente, é preciso confiar. Eu termino a minha reflexão destacando o verso 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés e seu servo. Israel viu. O que se tem visto? A experiência de ficar firme em confiança nos faz ver. Ver. E aí você pode ser até um Tomé da vida, né? Porque se você vê, você vai crer. Até o Tomé é beneficiado aqui. O grande poder do Senhor, as suas grandezas, o povo viu isto. O povo temeu
temeu a Deus, quais são as nossas reações e posturas? Porque não é simplesmente passar por uma experiência de vitória, de confiança e vencer os desafios e nos gabar disto. Não, a nossa postura é de temor a Deus pela sua grandeza, de um Deus que é Senhor, de um Deus que está acima de nós. E esse povo pôs nele a sua confiança. Onde temos colocado a nossa confiança? Eu encerro dizendo que todo o caminho que você optar e caminhar, ele é exigente. Alguns têm exigências mais elevadas, mais graduadas, mais severas. Todos os caminhos são exigentes. Portanto, o bom é confiar. Quando nós confiamos em Deus, nós recebemos dele a graça para continuar vivendo na sua dependência e alcançando os nossos objetivos e especialmente alcançando os objetivos do coração do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar ainda mais neste Deus. Amém?